Pedi até a Ana para colocar uma versão aqui, NVI. E vamos ver o que o Espírito Santo vai nos falar. Abacuque, quero que você abra o capítulo 2, mas depois eu vou fazer uma referência no capítulo 1. Aleluia. Amém, gente? Tem Abacuque. Se qualquer coisa de dificuldade, irmão, vai lá no índice e busca lá. Porque é um livro dos profetas menores, e é bem fininho, e às vezes tem uma certa dificuldade de encontrar, ele fica próximo ali ao Novo Testamento, mas por final do Velho Testamento. Mas você pode acreditar que tem Abacuque na sua Bíblia. Eu vou ler com vocês o versículo 1. Na verdade, nós vamos ler aqui nessa Bíblia, aqui na mesma versão, todos. Eu acho que a bateria aqui está indo para o espaço. Nós vamos orar. Aí pegar o outro microfone, por gentileza, o Tiago, Renato, tá bom? Vamos orar aqui, tá bom? Coloca a mão sobre a palavra, gente, se você puder. Pai, diante de nós está a tua palavra que é fiel e verdadeira e não pode mentir. E pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta manhã, assim como o Senhor sempre tem feito. Revele a tua palavra aos nossos corações e que nossos corações sejam uma terra fértil para receber da tua palavra, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer e vai realizar por intermédio de nós. A tua palavra não vai voltar vazia, mas ela vai produzir em nós tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada, para a glória do teu eterno nome, em nome de Jesus. Amém? Tá? Pode vir. Deixa a regulagem igualzinho, que essa aqui eu estou me sentindo um Cid Moreira, tá, Thiago? Ei, testando o som. Ficou bom também. Verso 1, gente, vamos lá? Ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Como é que está na sua Bíblia, por gentileza? Eu vou repetir junto. Abacuque 2, verso 1. Eu vou subir, repete comigo, fala assim, eu vou subir a minha torre de vigia, vou esperar com atenção o que Deus vai falar, o que Deus vai dizer, e como que ele vai responder, o que mesmo, gente? A minha o quê? Você já deu para perceber aqui que Abacuque ele está com uma crise com Deus. O profeta do Senhor, aquele homem escolhido por Deus, aquele homem que ouve de Deus e transmite ao povo, ele está com uma crise com o seu Deus. Mas quando a gente olha na Bíblia, não é só ele. Eu já tive crises com Deus. E talvez nós estejamos, algum de nós aqui, ou grande maioria, com algum tipo de crise. Por quê, pastor? De algumas coisas acontecerem e a gente não entender. Está acontecendo alguma coisa aqui e o Abacuque não está compreendendo. Por quê? Só um pano de fundo para você poder a compreensão, para a gente começar a detalhar isso aqui. O que eu tenho que fazer? O título da mensagem é Quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, o que fazer? A vontade é, quando Deus se cala, é a gente fazer aquilo que vem no nosso coração para fazer. Eu vou fazer isso aqui, já que Deus não fala nada. Por exemplo, Saul cometeu esse erro. Se posicionando para a guerra à nação de Israel, Samuel não chegava para oferecer o sacrifício, mas sempre se oferecia o sacrifício para ter a resposta de Deus, a voz de Deus antes, para depois fazer que estratégia para a batalha. Os soldados começou a se dispersar. Está escrito assim, e tomado pela força das circunstâncias, Saul foi oferecer um sacrifício, só que ele não era sacerdote, ele era rei, não podia fazer. Quando Samuel chega e pergunta que loucura que ele tinha cometido,
ele fala o seguinte: mas a culpa é sua, você que atrasou, você que não chegou, e o povo estava dispersando, e eu, tomado pelas circunstâncias, lhe ofereci. Falou: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor está te rejeitando agora, e escolheu o seu próximo, que é melhor do que você. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, para mim não tomar nenhuma decisão por força das circunstâncias. Fala assim: eu não ando por circunstâncias, eu vivo por um propósito. Tem oportunidade, pastor, a gente não pode deixar passar oportunidade, mas tem coisas que não são oportunidades, são laços, são armadilhas, são coisas que vão me afastar da presença de Deus. O que me afasta da presença de Deus não é oportunidade, é laço, é armadilha. Provérbios diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final desse caminho é caminho de morte. Então, o Abacuque, só para você se localizar, ele está antes do cativeiro. Ele é contemporâneo de Jeremias. A nação de Israel pecou, falhou, então Deus falou para ele: eu estou escolhendo uma nação para servir de corretivo para o meu povo. Só que essa nação é a Babilônia, do Nabucodonosor. Eles são muito cruéis. É mais ou menos, é da mesma linhagem desse povo do Hamas, que fez no 7 de outubro lá em Israel. Não é o prazer só de matar, não, é de humilhar, é de castigar, é de vários homens estrupando as mulheres, é decapitando o bebê, é humilhando idosos. Então esse povo que Deus tinha levantado, eles eram cruéis assim. E o Abacuque fala, aí eu quero ler, só para você poder entender, acompanhe comigo, por favor. Eu vou ler aqui na versão da NVI, se quiser colocar, Ana, é o capítulo 1, versículo 13, meu bem. Eu vou ler com vocês. Abacuque 1, 13. Teus olhos, Abacuque falando para o Senhor, teus olhos, o que tem? Olha, está escrito ali, são tão puros, o que, gente? Que não suporta, Senhor, ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras, então, que esses perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios engolem aqueles que são mais justos do que eles? Ele não está entendendo. Nós erramos, sim, nós falhamos, mas nós, em todas as nossas falhas, nós somos melhores do que eles. O Senhor permite ele nos engolir, então ele está com uma crise com Deus. Ele não está entendendo o que Deus está fazendo. Aí eu quero perguntar para você, já aconteceu alguma coisa na sua vida que você não entendeu? Aí alguém falou até que era Deus, falou, mas eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, o que a gente deve fazer quando Deus se cala? Eu queria tanto que nós, inclusive eu, conseguisse entender. Eu queria tanto que eu e você conseguíssemos entender o que Deus quer falar comigo, com você. A palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Mas o ensino, ele só tem valor quando nós praticamos aquilo que nos foi ensinado. Porque se entrar no ouvido e sair no outro, é a mesma coisa que nada. Então, eu vou usar a versão da Raquel, da Natália, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem hoje. Eu quero muito a sua atenção, preste atenção por gentileza. O versículo 1, eu vou até ver aqui como que está aqui nessa que acabamos de ler. Ficarei no meu posto de sentinela. A sua versão diz, eu subirei ao meu posto. Essa versão aqui, NVI, coloca lá, Ana, deixa só no 2:1, por favor, do Abacuque. Eu tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que ele me dirá e que resposta que eu terei da minha queixa. Subirei ao posto de sentinela. O que é isso, pastor? Então, o que ele está dizendo, o Abacuque? Eu vou subir. Porque nós temos a tendência de, quando nós não entendemos, nós esfriarmos o nosso relacionamento com
Deus. Aí a gente não jejua mais, a gente não ora. Aí tem até um culto, hoje eu não vou nem no culto, porque eu não estou entendendo, vem aquele esfriamento. O Abacuque, ele agiu normalmente ao contrário que o ser humano normal age. Ao invés dele desanimar, falou, não, eu não abro mão da resposta. Mas para mim ter a resposta que eu quero, eu tenho que me aproximar mais. Eu subirei. Aí você leu comigo aqui, eu vou ficar no posto de sentinela. O que o sentinela fazia? O que é um sentinela? Um vigia. Então eu vou ficar na parte alta, ou seja, mais perto, de uma forma figurada, de Deus, e vigiando. Porque é nesse momento de crises que às vezes o diabo tira proveito de uma situação. É no momento de crise, de uma situação que você está enfrentando, é que vem um convite que aparentemente é bom, mas você não sabe, lá na frente tem um laço, uma armadilha. Por exemplo, Davi, ele estava no palácio dele, ele não foi guerrear, ele não estava onde era para ele estar, ele estava no alpendre de um palácio passeando. De repente ele percebeu uma mulher muito bonita tomando banho. Já cresceu o olho dele, achar até bonita, parasse por aí, não tem problema nenhum. Mas depois vai o segundo passo, ele desejou muito ela. Quem que é ela? Ela é Batseba. O cara que deu a mensagem avisou ele, ela é Batseba, mulher de um dos teus melhores soldados, Urias. Mas isso foi suficiente? Não. É a cegueira, é a falta de intimidade com Deus, que vem as propostas. Seja qual ela foi, irmão. Estou seguindo o exemplo de Davi, mas pode ser qualquer negócio. De repente, no momento, Deus está permitindo você passar um sufoco, um apuro. De repente, alguém usado pelo diabo chega até você oferecendo uma sociedade. Fala, eu sei que você está passando um momento muito difícil. Veio no meu coração de ser seu sócio. Você entra com o seu trabalho, eu vou entrar com dinheiro. O que essa pessoa está passando uma crise que ela está precisando mesmo? Dinheiro. E o que foi oferecido para ela? Dinheiro. Mas ela não sabe que lá na frente vai perder tudo. Que aquilo é um laço. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Ele está falando o seguinte, eu vou me aproximar de Deus, eu não vou tomar nenhuma decisão até antes eu tomar o quê? Eu ter uma resposta. Aqui o versículo ainda, ficarei no meu posto e tomarei o quê? Posição. Qual que era o chamado dele? Profeta. Então eu vou tomar a minha posição, eu vou fazer o que eu fui escolhido para fazer. Com amor, fala para a pessoa que está do teu lado, diz, Deus está falando para você tomar uma posição. Para você fazer o que deve ser feito. Faz o que é certo. A minha tendência, a sua tendência, às vezes é se revoltar, ou às vezes não fazer nada. O que Deus te chamou para você fazer? Você está fazendo? Não, pastor, está guardando a resposta de Deus. Então deixa eu te dar um conselho. Faça, e Ele vai te responder. Salmo 40, vocês lembram Salmo 40, o que está escrito, versículo 1? É muito conhecido. Eu esperei com paciência no Senhor. Quem que escreveu esse salmo? Vocês se recordam? Davi, salmo de Davi. E por que Davi, ele escreveu esse salmo? Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas como que Davi esperou com paciência no Senhor? Depois que ele recebeu a unção sobre a cabeça dele, ele sabia que ele era rei. Ele sabia que talvez ele não tinha um preparo para ser rei ainda. Mas ele estava com 17, 18 anos. Mas de repente, lá para os seus 25 anos, talvez ele tinha a falsa impressão que já estava pronto para assumir o trono. Só que Deus sabia que ainda ele não estava pronto. Pastor Beto leu aqui, 2 Samuel 7. Ele não estava entendendo. Mas ele falou que sabe o que eu vou fazer? Se aparecer um exército para me vencer, eu vou vencer. Se aparecer um gigante para me derrubar, eu vou derrubar. Se aparecer uma coisa para me fazer, eu vou fazer. O inimigo dele, entre aspas, o que estava no posto dele, chamado Saul, estava na mão dele, ele cortou até um pedaço do vestido, depois ele grita, olha, eu poderia ter te ceifado a vida,
Mas a minha hora vai chegar sem precisar prejudicar ninguém. Repete comigo o seguinte, fala assim: eu vou enfrentar as guerras que eu tenho que enfrentar. Eu vou servir a Deus da maneira que eu tenho que servir. Fala, eu vou tomar posição diante de Deus. Ah, pastor, se eu for consagrado a pastor, eu faço. Não, faz, para depois ser consagrado a pastora, a pastor. Deus não chama ninguém que vai fazer. Deus sempre chama aqueles que já estão fazendo. Repete comigo, eu vou tomar posição. Aí a próxima parte está lá, sobre a moral. Aguardarei. Eu vou ter paciência para ver o que ele me dirá. A coisa mais importante que eu preciso é ouvir a Deus. Que resposta eu terei da minha queixa? Quantos aqui estão precisando de resposta de Deus? Diga amém. Não é para todo mundo falar amém. Quem é que mesmo está precisando de uma resposta para Deus? De uma resposta de Deus, diga amém. Seja honesto. Quantos aqui estão precisando de uma resposta e parece que Deus não está falando nada e se calou? Está acontecendo isso comigo também. Está acontecendo isso comigo também. Eu acho que está acontecendo com a porção de gente. E sabe o que eu tenho que tomar cuidado? Que o Espírito Santo falou comigo. E quando ele fala comigo que é para transmitir a vocês, é lógico que você está precisando ouvir isso também. A gente tem que tomar cuidado para a gente não condicionar a nossa mente, que Deus vai responder da maneira que nós estamos imaginando. Pastor Claudinei, normalmente é assim. A gente já calcula, não, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai fazer aquilo ali, Deus vai fazer... A gente já programa tudo e a gente fica esperando uma resposta igualzinho nós já imaginamos. Vocês lembram de Naamã? Ele ouve que o problema dele teria solução, através de uma funcionária dele, de uma jovenzinha que foi levada cativa de Israel, porque ele ouviu, quem dera que o meu Senhor tivesse diante do meu Senhor Eliseu, lá em Samaria, que ele seria restaurado. Ele foi, ele anda quilômetros e quilômetros e vai. Ele não conta nada para ninguém, leva ouro, leva prata, o caminho devia ser maravilhoso. Quando ele chega lá, ele não é recebido. Ele anda quilômetros e quilômetros, ele não é recebido. Aí quando ele não é recebido, o ajudante vem trazer uma mensagem para ele: olha, assim diz o Eliseu, meu senhor. Ele falou para o senhor pular 7 vezes no Rio Jordão, que o senhor vai ficar puro. Ele simplesmente externou tudo que estava dentro dele. Aquele ouro, aquela prata, aquilo não representava gratidão, aquilo representava uma compra de um milagre. Pagar por algo, por receber de Deus. O que eu recebo de Deus é impagável. Porque ele fala, ele externa, ele fala, eu pensava, ou depende da tradução, diz assim, pensava eu, que ele sairia à porta, passaria a mão sobre o leproso e restauraria da sua lepra. Então, a mente dele estava condicionada a exatamente o que o profeta iria fazer. Mas chega lá, ele é surpreendido. Aquilo que ele não imaginava que era para fazer, foi o que ele foi mandado fazer. Deus vai te surpreender. É aquilo que você não pensa que vai acontecer. Para glorificar o nome dele. Que o compromisso que Deus tem é para a glória do nome dele. Só que eu tenho que tomar posição. E ele vai externando, eu pensava que ele ia fazer isso, passar a mão sobre o leproso, purificar da lepra. Aí ele vai dar uma sugestão parecida com a de Deus. Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia me banhar lá? Eu não poderia fazer do meu jeito? Eu não poderia escolher? Eu já fiz aqui, pastor, meus planos, está tudo certinho, eu vou fazer assim. Então, está errado. Você não está no comando. É o Senhor. Você não está no comando. Como o profeta, como a profetisa, aponta para alguém e fala, você não está no comando, é o Senhor. Márcia, você não está no comando. Você não está no comando. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a minha mente.
para mim não me frustrar. E fazer algo. Outro dia eu publiquei um negócio que eu achei interessante. Não dê lado às suas vontades e diga que é o plano de Deus. Às vezes são as minhas vontades, mas não é o plano de Deus. Eu tenho cuidado, por exemplo, toma cuidado, eu vou te dar até de alerta, eu acho que não estamos encontrando aqui assim. Às vezes, lá em Campinas aconteceu outro dia, uma jovenzinha ficou grávida, pastor, que venha com saúde, que Deus que quis, né? Falei, não, que venha com saúde tudo bem, mas Deus não quis nada disso. Deus não quer que ninguém come a merenda antes do recreio. A pessoa nem namorado é direito, ficou grávida, a pessoa foi Deus que quis. Não, Deus não quis, não, você quis. Você foi lá, fez sexo que não era para fazer, ficou grávido e agora Deus não quis nada disso, foi você que quis. Agora tem um preço a pagar e vai pagar o preço por uma decisão que você tomou. O que Deus queria? Que você focasse primeiro na santidade, num propósito dele, casasse bonitinho, programasse a família, não sei se 3, 5 anos depois, se é que quer que seja mãe, que hoje o tempo é muito difícil. Amor, nos programamos, acabou a dívida do casamento, tá tudo certinho, tudo, vamos programar uma criança. É isso que Deus quis. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então eu coloco algo nas costas de Deus que não faz parte do plano dele. Aí a pessoa não casa por um propósito, ela casa porque a mulher ficou grávida. Qual que é a razão do casamento? Um plano de Deus? Não. Qual que é a razão do casamento? Uma gravidez que não era para ter acontecido. Aí vira um inferno. Aí chega a religião, subjugando talvez a mulher ou o rapaz. É o que Deus uniu, o homem não separa. Mas que Deus uniu? Não foi Deus. Eles vão meter o pau em mim na internet, irmãos. Mas eu não estou nem aí. A maioria dos casamentos não foi Deus que uniu, não tinha um propósito. Ele também não é. E Deus não vai mover uma palha. Por quê? Porque não foi ele que uniu. Foi interesses, foi sexo, foi qualquer coisa. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir isso. Por que a gente quer ouvir? Por que a nossa mente está condicionada? Agora Deus vai abençoar. É verdade, não é assim ou não? E por que Deus não responde? Tem alguns passos aqui que eu até escolhi. Quando Deus se cala, para que é? Se você quiser anotar, é para a gente se aproximar mais. Se aproximado mais? Não. Mas o que Deus está falando para você nessa manhã? Everaldo, ele disse, eu subirei. Segundo, Deus não quer me dar uma resposta do jeito que eu estou. Falei igualzinho mineiro agora, né, irmãos? Vou até repetir, mineirado. Deus não quer me dar uma resposta do jeito que eu estou. Isso é mineiro, raiz. Deus não quer me dar uma resposta do jeito que eu estou. Isso é o certo. Mas é o Nutella, não estou brincando. O que Deus quer então? Você quer pegar um exemplo? Se você tem habilidade na Bíblia, eu nem ia pedir para abrir. Jó, capítulo 6. Jó está passando um perrengue danado, está passando uma crise danada. Você pode até me ajudar aí? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não marquei, mas nós vamos achar junto lá. 6. É antes de Salmos. Alguém vai ler para mim, por favor, que eu não vou abrir. Vamos lá. 6, verso 8. Leia que eu vou repetir por causa da gravação, irmão Alexandre. Quem me dera que se cumprisse o meu desejo, o que eu quero. O quê? Que desejo que é? O que Deus me desse, o que eu espero, o que eu quero. O que ele queria? O que ele queria, irmão? Leia.
Que Deus o quê? Leia, Raquel, nessa versão sua, acho que vai estar melhor, Alexandre. Quer ver? Como é que está? No todo. Ah, se Deus me desse o que eu estou pedindo. Ah, se Ele respondesse a minha oração. Então Ele ia me tirar a vida. Ele ia me pesar a mão sobre mim. Tem uma tradução que diz assim, e ia me esmagar. Então, no momento daquele mais sofrimento terrível, perda de filhos, perda da prosperidade, dos bens, ele achava que naquele momento a melhor coisa na vida dele era o que, gente? A morte. Uma pessoa que chega ao nível de cometer o suicídio, o que essa pessoa está pensando que é o melhor para a vida dela? A morte. O que Jó estava pensando que era o melhor para ele naquele momento? Quem dera que Deus ouvisse a minha oração. Você já imaginou se Deus tivesse ouvido a oração dele? Então repete comigo assim, fala assim, Deus está em silêncio, porque Ele quer me mudar por dentro. O que é mudar por dentro? Mudar a maneira da gente pensar. Se eu sou um evangélico, para a sociedade, para o sistema religioso, tá bom, é evangélico, é católico, glória a Deus, aleluia. É melhor estar dentro da igreja do que estar fora, aleluia, glória a Deus. Mas para Deus não. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Leia o 42, verso 1 de Jó. Você sabe, não parece a mesma pessoa. É o Jó, é a mesma pessoa, mas agora ele mudou por dentro. Ele diz assim, eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas. É isso que está escrito na vida da Bíblia de vocês? Eu sei que o Senhor pode todas as... E nenhum dos teus pensamentos, ou depende da tradução, ou nenhum dos seus planos podem ser mudados. Deus lá desde o início sabia o que ia realizar por intermédio da vida de Jó? Deus sabia ou não? O Jó sabia? Não. Então o Jó, por fato de não saber, o que ele achava que era a melhor coisa na vida dele naquele momento? Morte. Mas o que Deus queria que ele fizesse? Se aproximasse mais. E isso começou a acontecer no capítulo 17 de Jó. Ele falou, ainda que a minha carne se consuma, ainda que o meu corpo se desfaça, com esses meus olhos, eu verei a Deus nesse corpo, por mim mesmo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Fala assim, o milagre vai começar a acontecer na minha vida, quando a transformação começar a acontecer por dentro. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode bendizer. Olha o versículo a seguir, coloca Ana, por gentileza, meu amor. O versículo 2 do Abacuque 2, ele disse ali que ia ficar no posto e tal. Então, o que acontece? Por que não respondeu antes? Ele está esperando alguma coisa acontecer dentro de mim. Fala para a pessoa que ele está esperando alguma coisa acontecer dentro de você, Rosângela. Ele está esperando alguma coisa acontecer. Pastor, por que Deus não me respondeu ainda? Porque você continua a mesma pessoa. Não mudou nada. Só trocou de igreja. Era católico, agora é evangélico. Ou era evangélico, virou católico, não sei. Não é isso. Ele quer nos Mas o pastor falou para mim que Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, ele não aceita, ele recebe. Tanto é que ele não aceita que o plano dele é nos transformar. Igualzinho ele é. Se ele aceitasse, não precisava transformar. Ele recebe. Ele recebe o pecador, mas num propósito de transformá-los em santos. Porque se alguém está em Cristo, o que tem? É outra pessoa. As coisas velhas e o quê? Algumas coisas. Todas as coisas, tudo se fez, então está aqui. Depois que mudamos interiormente, a nossa mente, Deus fala, nós entendemos. Por que Deus não pode falar antes? Porque talvez ele até falou, mas pelo fato da gente estar totalmente mudado, se Deus falasse com Jó, naquele dia que ele estava pedindo a morte, Jó, você nem imagina o que eu vou fazer na sua vida, eu vou transformar. Será que ele teria aceitado? Não.
Irmãos, a nossa mente, a gente é assim, alguém conta uma tristeza, uma luta pra gente, que nem estou passando uma dificuldade, irmão. É porque eu não contei a minha. A gente é assim. A gente é assim. Estou passando um deserto, Raquel. É que você não viu o meu. É assim ou não é? A nossa mente condicionada não está pronta. Então, depois que ele é mudado interiormente, Deus fala com ele. Então, o que acontece? Então o Senhor me respondeu. Olha o que ele queria que Deus respondesse a ele mesmo. Vocês se lembram? O que é que Deus... O que ele estava esperando de Deus? Uma resposta? Porque ele tinha o que com Deus mesmo? Uma queixa. Eu vou aguardar a resposta de Deus sobre a minha queixa. Vamos ver se Deus está respondendo a respeito da queixa. Então o Senhor me respondeu. O quê? Escreve claramente a visão. Repete comigo o seguinte. Fala assim, Deus não quer me dar uma única resposta. Ele quer me dar uma visão. Eu anotei algumas coisas aqui. Nós não precisamos de uma resposta. Nós precisamos de quê? Uma visão. Aí eu quero só dar alguns pontos aqui. A visão é maior do que a gente mesmo. A visão faz você entender. Eu não vou pular aqui. Por exemplo, Jesus veio falar dele mesmo, da pessoa dele, eu sou a resposta de vocês, ou ele veio falar de uma visão? Ele veio falar de uma visão. Que visão era essa? O reino de Deus. Ele diz isso, eu não vim falar de mim mesmo. Quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quanto ao tempo, não importa. Eu vim falar de uma visão. Que o reino de Deus está chegando. Aí você vai ver que pessoas que mudaram o mundo, eles tiveram uma visão de Deus. O que é visão? A visão é a capacidade de ver no presente o futuro. Aí você vai entender as coisas. Por exemplo, quando nós entendemos a visão, primeira coisa, nós não guardamos mágoas, ressentimento por aquilo que nós passamos. Eu falei no culto passado para vocês aqui, que quando eu passei um perrengue danado, tinha um irmão muito próspero na igreja. Você se recorda do testemunho? Se recorda? E ele não me ajudou. E depois que eu venci, lá na frente, ele veio todo, Everaldo, eu não sei por que eu não te ajudei. Eu tinha condições de te ajudar. Eu falei, fique em paz, porque Deus falou no meu coração que eu tinha que passar. E eu te alertei que às vezes você pega a desgraça da vida dos outros. Por quê? Porque Deus coloca a pessoa lá no meio do deserto para tratar com ela. Ela tem que passar. Foi o que aconteceu comigo. Mas aí a alma caridosa, sem espiritualidade e sem sintonia com Deus, vai lá e tira a pessoa do deserto. Aí não tem o tratamento de Deus. Oséias diz isso. Eu vou te atrair ao deserto e lá eu vou falar no seu coração. Por quê? Porque tem gente que, infelizmente, ou muitos de nós, ou a maioria de nós, ou todos nós só estamos ouvidos quando nós estamos no meio do deserto. Por exemplo, eu vou abrir com vocês Gênesis capítulo 45. É o primeiro livro da Bíblia. Vai ser fácil de abrir. Aleluia. Gênesis 45. Preste atenção. O José conhecia bem os irmãos dele. Versículo também. Versículo 24. Os irmãos dele estão voltando para buscar o pai. Já reconheceu? 45, 24. Acharam? Olha o que ele pede para os irmãos. Eu quero que a Natália ou a Raquel me ajude. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhe José: não vão brigando pelo caminho. Ele sabia que os irmãos dele eram terríveis. Se odiava ele e jogou ele até no buraco,
Olha, como é que está na Bíblia de vocês aí? A mesma coisa? Não vão brigando pelo caminho. Então José agora, ele tinha todo motivo para ter ódio dos irmãos? Tem, mas olha o que ele disse aqui. Versículo 7. Quando Deus nos dá a visão, nós entendemos o propósito. Deus me enviou diante de vós, para quê? Para conservar a vossa sucessão na terra e vos preservar a vida e dar para vocês um grande... Versículo 8. Assim não foste vós, que me enviaste para cá, mas quem me enviou para cá foi quem? Deus. E como que ele foi enviado para o Egito? Como governador? Como o quê? Escravo. Aí quando você lê aqui, preste atenção, deixa eu ver se eu acho. O 41, 51, rapidinho. Ele casa-se, ele já acontece os milagres que tem que acontecer na vida dele. Ao primeiro filho, José chamou ele de quê? De Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer de quê? De todos os meus sofrimentos e de mais o quê? E toda a família do meu pai. Ele esqueceu que tinha um pai? Ele esqueceu que tinha irmãos? O que ele esqueceu então? Do mal que fizeram para ele. Quando ele chegou lá, que as coisas aconteceram, eu falei, agora eu entendi, porque tudo isso aconteceu na minha vida. Deus queria me aproximar mais dele, Deus queria trabalhar lá no meu interior. Repete comigo, fala assim, Deus quer trabalhar no meu interior. Aí o segundo filho, como é que chama o segundo filho dele? Ao segundo filho chamou Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, ou seja, Deus me deu vitória aonde era para mim ser um derrotado. Mas repete comigo, fala assim, antes da vitória vem o perdão. Fala assim, eu só vou conseguir perdoar se eu compreender o propósito, se eu compreender a visão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o que você estava pedindo para Deus até hoje? Preste atenção, uma resposta igual a Abacuque? Ou você precisa mesmo de uma visão? Mas o que a gente pede para Deus? Respostas. A gente pergunta para Deus por quê. Quando a gente tem a visão, a gente entende o para quê. Teve até coreografia, viu? Então a visão, ela arranca do coração todo sentimento. E a visão, ela traz para nós todo o propósito. Para a gente encerrar aqui no José, volta lá no 45. Do Gênesis. Pastor, eu não achei José 45, é Gênesis, irmãos. Tem gente procurando José 45, né? Mas... Versículo 5. Acharam? Agora, pois, não vos entristeçais e não fiquem irritados contra vocês, mesmo pelo fato de ter me vendidos para cá. Por quê? Ele vai falar da visão. Porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou na frente de vocês. Ele entendeu a visão? Olha que ele está falando para os irmãos, não fica irritado com vocês, não fica um acusando o outro, a culpa é sua, a culpa é sua. Não, a culpa é nossa, não, a culpa não é de ninguém. Eu entendi a visão. Foi Deus, não foi vocês, foi Deus que me enviou para cá, e o propósito é o seguinte, ele me enviou para conservar muita gente com vida. Se você quiser uma resposta, se eu quiser uma resposta, você sabe quem que vai ser beneficiado? Eu. Mas se Deus me der uma visão, muitos vão ser beneficiados. Para quase
quase terminar, para a gente participar da Santa Ceia da Aliança. Veio no meu coração Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Eu vou ler o versículo, depois volta em Abacuque. Atos 26. Eu acho que é 26 mesmo. Eu vou ler só um versículo para você poder entender. Versículo, Atos 26. Quem achou Atos 26, diga amém. Tem gente procurando, eu vou aguardar. Faço questão. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Acharam? Paulo está dando testemunho dele diante do rei Agripa. Versículo 18. Olha o que ele diz. Pelo que, ó rei Agripa, o que que tem? Eu não fui... O quê? 26. Eu falei que versículo, gente? É o 19, tá, irmãos? Perdão. Eu vi que vocês ficaram assim meio... tá muito diferente essa linguagem de hoje aí, né? 26, 19. Pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão. Versículo 22. Mas alcançando o quê? Socorro de Deus. Como é que está escrito ali? Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia. Por que ele tem contado com a ajuda de Deus? Porque ele está obedecendo uma visão. E essa visão de onde que é? Do céu. E por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de... Repete comigo o seguinte, fala assim, obediência à visão pode contar com a ajuda de Deus. Para nós encerrarmos, Abacuque. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 2 e depois nós vamos encerrar. Aí quando os irmãos vierem aqui para tomar Santa Ceia, Agnésio, por gentileza, aí não passe por aqui que está filmando, passe por ali, por gentileza. Verso 1. Vou colocar-me na torre de vigia. Ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. E que resposta eu terei da minha queixa. Deus não deu uma resposta. Deus deu uma. E a hora que ele entendeu a visão, os últimos versículos, capítulo 3, nós vamos ver. Aí nós podemos cantar, Roberto. Aquela música em dó maior, lembro do tom. Vou ler aqui, você vai lembrar. Versículo 17. Olha, vamos ver se esse cara mudou. Esse cara, ele tinha uma queixa, não tinha uma queixa? Vamos ver se ele está queixoso ainda. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. É coisa boa ou é tragédia? É coisas boas isso aqui que nós lemos ou é tragédia? Por exemplo, não vai ter vaca nenhuma no curral, a plantação não está produzindo nada. É boa ou é tragédia? Então era para estar se queixando muito mais. Mas vamos ver o versículo a seguir. Todavia, o que tem? Ainda assim, eu alegrarei, exaltarei aonde? No Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, quando eu entendo a visão, eu não vivo por resultados, eu vivo por propósito. Ele estava se queixando antes de ter a visão. Pode faltar tudo, pode não acontecer mais nada, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Esse cara está diferente? O que eu peço para você? Pede para Deus uma visão, não pede resposta. A sua vida nunca mais será a mesma. Você vai entender a razão, o quão é importante congregar. Você vai entender o quão é importante você simplesmente evangelizar em simples palavras. Deus te ama e tem uma obra para realizar por intermédio da sua vida. Feche a sua Bíblia, por gentileza.